Muito bom dia, mais um momento especial. Querido, você está respirando, isso significa que o propósito de Deus na sua vida ainda não terminou e você pode viver os melhores dias da sua vida se você entregar ao Senhor a sua vontade. O Deus que tem tudo não tem uma coisa, Ele não tem o seu livre-arbítrio e Ele quer que você viva com Ele. Então entregue a sua vida ao Senhor e deixe Ele dirigir os seus passos e você será bem-sucedido. No nosso Café Intimidade de hoje, a gente vai continuar com um bate-papo muito especial. Pastor Leandro Foganoli, da Igreja Bola de Neve, né? Aqui da cidade de Navegantes. Ele vai continuar contando para nós aquilo que Deus fez de uma forma tão maravilhosa na sua vida. E hoje ele transformou toda aquela liderança que era maléfica em uma liderança benéfica. E hoje ele é pastor aqui na cidade de Navegantes. Então abre o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar. Vamos tomar um café juntos aqui com o Espírito Santo, aqui junto com a gente no Devocional Intimidade e ser inspirado por aquilo que Deus faz de forma tão especial. E você que quer mandar aí a sua história para o nosso quadro Se Fosse Você, pastor, manda para o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Se você perdeu algum bloco de um dos nossos programas, você pode acessar a nossa página no facebook.com/programa Devocional Intimidade, você vai encontrar lá. E também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. E todos os nossos programas você encontra também no site da TVMCA, tvmca.com.br. Pelo canal 6 da Via Cabo, da Blue TV, você nos acompanha. E você que ainda não tem a Blue TV na sua casa, você pode nos acompanhar pela TV online, no nosso site em tempo real, você acompanha toda a nossa programação. Meu querido, vamos tomar um café junto com o Espírito Santo nesta manhã. Este é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo a mais um Café Intimidade. Querido amigo pastor Leandro, já conversamos ontem, né? Foi tão especial e hoje estamos aqui nessa mesa farta para falar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Bom dia, Mônica. Bom dia, a TV. É uma honra estar aqui novamente para continuarmos aquilo que de fato devemos propagar, o trabalho do Espírito Santo em nossos corpos aqui na Terra. E é uma honra, sou lisonjeado por estar aqui. Amém. Ao seu lado nesse banquete, nunca vi. Glória a Deus. É uma torta de banana cremosa. Maravilhosa. Realmente, a confeitaria e panificadora Valnice aqui, que é a nossa patrocinadora, né? Os melhores bolos. Você encontra lá o endereço, está aí na sua tela. Show de bola. Ontem nós estávamos conversando no quadro Se Fosse Você, né? Porque Deus, na verdade, você viveu muitos anos da sua vida mergulhado nas drogas, na prostituição, nas festas, nas baladas, mas uma coisa ficou muito pontuada, que já existia uma liderança muito forte na sua vida, né? Que o diabo estava tentando deturpar, porque Deus, nós nascemos com um propósito, né, pastor? Desde antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos marca. Aí, às vezes, a gente perde um pouquinho a rota, né? Claro. Mas o Senhor chega o tempo que Ele resgata. E aquela manicure, né? Você, quem sabe, não ouviu, entra lá no site, você pode ver todo esse testemunho na íntegra. E aquela manicure que lançou uma palavra para sua mãe veio a ser a sua esposa, né? Que hoje é a pastora, junto com o pastor, na cidade de Navegantes. Então, como é que começou esse processo de restauração e o seu pastorado, né? Ali no Ministério da Bola de Neve. Interessante, né? Eu vou reforçar, senão a pastora vai puxar minha orelha. Ela lançou a palavra, ela teve sabedoria. Não foi diretamente para minha mãe. Foi para as colegas de trabalho. Né? Minha mãe estava no hospital, sofrendo, achando que eu tinha tentado suicídio de alguma forma, pulado, ela não sabia, estava em Balneário Camboriú. E ela lançou com as colegas: por que teu filho não pulou de cabeça? Por que o Leandro, aquele rapaz, o filho da Beth, não pulou de cabeça para cessar com esse sofrimento todo? E em si a palavra se cumpriu, porque o amor que ela lançou comeu do fruto, né? Provérbios 18, 21, e o versículo 22 diz que o homem que encontra uma esposa acha um tesouro e a benevolência de Deus, o favor de Deus. Então, foi muito legal essa questão de como Deus restaurou meus neurônios. E a palavra de Deus é exatamente esse livre-arbítrio, né? É quebrado quando, né, no decorrer do modelo de escolaridade, social, de amizade, enfim. Você olha para Provérbios 16, 25, que diz que para o homem
tem caminhos que parecem serem bons, mas o seu final é de morte e destruição. Verdade. E quando eu cheguei nesse finalmente, desse velho homem do gozo lá, numa cadeira de rodas, precisando depender da minha mãe. A mãe biológica foi minha mãe espiritual, que através daquele salão dessa manicure que a minha esposa trabalhava, eles congregavam numa igreja evangélica. E lá, evangélica, que eu vou falar assim, né? Esse livre-arbítrio, um dia, na situação que eu estava, eu olhei para Salmo 119:30, que diz: escolhi o caminho da verdade e decidi andar sobre os seus juízos. Então, a partir de um certo dia que eu confessei Jesus como meu Senhor, nós temos que entender que tem muitos católicos que a minha esposa era catequista, não sabe nem o que significa católico. E a única coisa que é católico é a Bíblia Sagrada. Ela é a única religião, porque católico significa universal. Verdade. Então, a Bíblia é para todos, é ali que está a salvação. E evangélico todos devemos ser, porque é o único evangelho que entra no céu. Aprendi isso com o padre Fabian, ali de Navegantes. Olha só que tremendo, né? Então, eu preguei esses dias sobre o bambu, né? O bambu, as lições do bambu é muito legal. Ele demora 5 anos para criar raiz. E eu, com toda a liderança que eu tinha pro inimigo, né, pro mal, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu vi que de fato é amor. E o que supriu o vazio que eu sempre buscava em sexo ilícito, no glamour, nas baladas, nas amizades, etc. Então, ali eu entendi que essa liderança ela veio já predestinada por Deus, né? Então, o dia que eu tive a experiência, um encontro, eu esqueci de falar, para eu me converter demorou 1 ano, eu tive que aprender a andar. É porque, na verdade, o teu fundo de poço você não andaria mais, o seu cérebro estava completamente danificado pelas drogas, né? Mas Deus, quando Ele faz uma obra, Ele tem que permitir muitas vezes que a gente chegue, né, num fundo de poço, porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe aonde que Ele tem que tocar para a gente chegar e para que os seus propósitos se realizem, né? Mas Deus, Ele fez uma obra sobrenatural, porque Ele restaurou os seus neurônios. Hoje o pastor está aqui, não era para caminhar mais, né? Continua surfando. Pego altas zonas, eu acho que, não sei se é coisa minha, mas eu surfo bem melhor do que Olha aquela época. A glória da segunda casa sempre é melhor do que a primeira, né? Com 39 anos, hein? Olha só, estamos batendo casa junto aqui. Nós temos em 75, glória a Deus. E como é que veio, né? Levou 1 ano para o pastor estar se convertendo e tal. E Deus, então, começou a alinhar toda essa questão do pastoreio. Hoje você já é pastor da Igreja Bola de Neve, já trabalha dentro da Igreja Bola de Neve há quantos anos? Então, a questão que desde que eu tive que passar por uma casa de recuperação, que é o Serena, em Blumenau. E eu precisei desse tempo lá. Quando eu aceitei Jesus Cristo, dia 12 de junho de 2005, eu senti algo que nunca eu senti em nenhum prato do pecado. Há muitos anos eu não chorava, é uma igreja grande de Balneário, eu fui de cadeira de rodas lá na frente, e o fundo de poço foi antes da cadeira de roda, porque quando tinha um pouquinho de água no fundo do poço, eu achava que tinha um domínio, mas eu cheguei a me atolar na lama. E ali eu fui parar na cadeira de rodas e aceitei esse Jesus, só que eu aceitei Ele como Salvador. Todo mundo que sente um átomo da presença de Deus, o arrepio, aquela alegria, aquele quebrantamento, aquela pureza, quer esse Deus, Sim. mas não quer se submeter à palavra, né? Não quer Ele como Salvador, quer ir para o céu. Quer o Salvador, mas não quer o Senhor, né? Não quer o senhorio. E aí foi a dificuldade que eu demorei 1 ano. Porque, na verdade, a sua personalidade era uma personalidade muito forte. A gente consegue, né, mapear aqui por todo o testemunho. Você era... o pastor era a pessoa no meio de todo mundo, mas Deus queria reverter isso e usar toda essa força para o reino de Deus. Então eu creio que Deus deve quebrar isso tudo, mas chegou uma hora que Deus conseguiu romper toda essa cascadura que estava dentro do coração. Às vezes o velho homem quer ressuscitar. Então eu sou bem ciente, eu trabalho hoje ajudando dependentes químicos.
ex-dependentes químicos, que é o meu caso, hoje eu dependo do Espírito Santo, mas se eu deixar de depender do Espírito Santo e da palavra dele, é um grande indício, para não falar 100%, que eu volto àquela velha natureza, como o cachorro comer seu próprio vômito. Então, eu sou um eterno devedor ao Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança ali de Blumenau, tenho uma aliança com eles. Depois eu fiz uma outra faculdade de teologia à distância, fiz um curso, após ter feito um curso de capelania, fiz até meu estágio no Serene, capelania em dependência química, e estou à disposição depois dos meus contatos para uma mãe, para um pai ou para alguém que está com dificuldade nas drogas, para dar esse suporte. E é tremendo porque Deus, e me sobreveio um versículo aqui, a gente já está nos últimos minutos desse bloco, que a palavra de Deus diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Tudo aquilo que a gente, hoje no mesmo meio, eu fico imaginando aqui, a minha mente às vezes é muito lúdica, você vai surfar aqueles mesmos caras que antes você, como homem natural ali, né, envolvido pelo pecado, você mergulhava com eles nas drogas, mergulhava na prostituição. Hoje é o contrário, hoje você vai lá para resgatá-los e para trazê-los para o Senhor, né? Essa obra do Senhor é algo fantástico, né? E é o que eu falo, eu sou apaixonado pela palavra, Romanos 5,20, de fato, onde abundou pecado, superabunda a graça. E quando eu penso que estou fazendo pouco, eu me lembro do velho homem e me dá fôlego e para produzir mais frutos para o reino de Deus, né? Varava as noites e agora não posso fazer pouco caso. É casa de recuperação, é família, é igreja, é minha família, é minha vida e coisa arada e tal. Então, hoje a gente anda sobre as águas, né? Como Pedro andou, isso é ser discípulo de Cristo. Jesus provou que era Deus surfando, sem prancha. Verdade. E no próximo bloco a gente conversa um pouquinho mais. Agora você vai conhecer os dias de culto, como funciona a Igreja Bola de Neve ali na Cidade Navegantes. 30 segundinhos, a gente já volta.